Nós vamos contar aqui a verdadeira história de Lampião, pelo seu primo de quarto grau, eu acho, José Ferreira Lima. É parente do Virgulino Ferreira, que é o Lampião. Conte aí, pai, o que o senhor se lembra da história de Lampião? Quem era ele Bom, e o que levou ele a ser o Lampião? o pai de Lampião, a família dele eram, parece que 8 pessoas, não estou bem. 4 homens e 4 mulheres. 2 já tinham se casado, 2 moças. Quando Antônio Quelé entendeu de tomar a propriedade dele, mandou 2 cabras dar uma surra nele, os filhos não estavam em casa, e bateram que mataram. No pai de O Lampião. pai de Lampião. Aí prostituíram as 2 moças que tinha na casa. Que hoje é conhecido como estupro, né? Estupraram. Mesmo. Então, mandaram chamar Lampião, Virgulino e Livino, que estavam trabalhando numa construção. Distante, umas 5 ou 6 léguas, não sei quanto. Então, eles vieram. E a primeira obra que eles fizeram foi incendiar os canavial do senhor Antônio Quelé, que era o senhor de engenho, o perseguidor. Naquela época, né? Naquela época. Nos anos 30, não estou bem a paz a data. Aí certo é que eles viram que o pegado lá no Pernambuco correu para o Ceará. E lá eles foram avisados pelo padre Cícero que eles andassem em todos os estados e fizessem o que quisessem. Mas no estado do Ceará não era para eles mexer com ninguém. É porque eles foram pedir abrigo lá pro Padre Cícero, proteção. Proteção, porque Antônio Ferreira era o segundo irmão, era porteiro da casa do Padre Cícero, em Juazeiro. Antônio Ferreira era irmão do pai de Lampião. Era o irmão de Lampião. Eles são 4 irmãos. Ah, tá. João Ferreira, nessa época, já morava em Picos, do Piauí, lavrador. Antônio Ferreira morava em Juazeiro, sendo porteiro da casa do Padre Cícero. Virgulino e Livino moravam com o velho, lá na região de Garanhuns. E o senhor lembra como era o nome do velho? Não, Pai eu dele? não estou lembrado, porque eu estou me esquecendo de tudo no mundo. Eu sei que a família é Ferreira. Aí eles fizeram as coisas lá ao redor, mas nunca mexeram no Ceará. Não, no Ceará eles nunca mexeram em nada. Eles foram a derradeira vez que o parente dele mesmo, Isaí Arruda, ele pediu para ele trazer munição para ele trouxe praça. Ele deu quanto em dinheiro? 200 conto. Pra ele comprar munição no Ceará. Trazer e Fortaleza. Era lá no Ceará, tudo no Ceará. Que Aurora e Juazeiro do Norte, Aurora, São Pedro e Missão Velha, tudo é perto uma das outras. Então, essa nossa família é de Aurora, Missão Velha. Aí o Isaí Velho do Arruda, Santo. que era parente dele, era prefeito lá na Era época. o prefeito de Aurora. Aí ele pediu para ele trazer 200 contos de munição para ele, trouxe 200 praças. Praça era os polícia, né? Isso. Então, o Lampião estava acampado em uma solta na Serra do Capim. Que quer dizer terra, né? Fazenda. É uma fazenda. E Lampião botou a polícia para... O Isaí Arruda botou a polícia para pegar ele. Só que eles fizeram o seguinte. O oficial foi, encheu o bolso de dinheiro, mandou para eles saírem. Lampião subornou ele na época. É porque era o que eles faziam, todos faziam. Aí ele encheu o bolso de dinheiro, ele voltou, mandou ele sair e voltou. Na hora do quebra, lá no rancho, no acampamento do Lampião, que ele já tinha corrido, eles estavam fazendo o quebra quando chega um dos cabras de Lampião, que andava caçando no mato de dia. Não estava sabendo de nada. Não estava sabendo. Na hora que ele chegou e viu o quebra-quebra, ele mandou a bala também. Mas ele morreu.
Que ele foi pego de surpresa, né? Foi pego, ele morreu. Aí correu a notícia, mataram Lampião, mataram Lampião. Em pouco tempo ele apareceu na Bahia e foi ficar no recanto da Bahia, muito em cima. Lá ele morreu. Mas Na muitos casa anos depois, né? Muito tempo depois. Ele tem os familiares dele, com Maria Bonita, ainda existe lá. Maria Bonita era uma mulher muito bonita. E era mais atiradeira do que Lampião. Enquanto ele dava 2, 3 tiros, ela dava 4, 5. Quando depois que encerrou lá a brincadeira, lá na Paraíba, que eles correram, ela não ficou não. Disse que ia mais ele. E foi mesmo. Pois é, e ela era casada, né? Ele tomou ela do outro caba. Era casada. Mas acompanhou ele. Então lá ele morreu na cama dele. E por que que o povo diz que ele foi pego numa emboscada? Não, emboscada teve muitas. Não, mas dizem que ele morreu numa emboscada. Mas é mentira. Foi mais uma das fugas dele. Isso aí é mentira. Ele estava morando lá mesmo. Ele adoeceu e morreu. Diz que Lá veio tem filho dele. uma filha que ele tem. Pois é, lá tem filho dele. Tem. Se já não morreu a Maria Bonita, se já morreu. Porque, Deve ter morrido na mesma época, né? não sei. Não. Pois é, porque Depois. dizem que veio umas praças, não sei se foi do Rio de Janeiro, e aí conseguiram emboscar ele e mataram ele na última batalha dele. Foi nada. Isso aí é que aumenta, para aumentar a história. Isso é a história da mídia, né? É. Dos historiadores. Para dar um final de herói para ele. Teve diversos amigos dele, de lá de Aurora, do Ceará, lá parente da família, que visitou ele na casa dele, lá no Recanto, Na Bahia. na Bahia. Nesse tempo eu era muito pequeno, eu nasci em 29, e foi nos anos 30, por ali assim. Aí o senhor via seu pai contando a história, era? Aí ele contava, e todo mundo, a minha família por parte de mãe, tem também uma parte que é de lá também, conhecia. Aí comentava dentro de casa que ele vivia lá nesse lugar lá, sem ninguém saber quem ele era. Não, os conhecidos dele, era de Garanhuns, que era lá onde eles moravam, a região de Garanhuns, e quando ele veio para o Ceará, que ele já vinha correndo da Paraíba, e caiu na emboscada lá em Aurora, daí foi que ele saiu direto, foi ficar na Bahia. Pois é, essa é a história contada pelo senhor José Ferreira Lima, que é parente de Virgulino Ferreira, que também José Ferreira Lima não tinha nada de Lima. O pai dele adquiriu esse Lima, esse sobrenome Lima, já colocado devido ao quê, pai? Eles mataram um lá em Pernambuco, correram para Paraíba, e lá mataram o outro, e era rico. Aí foi obrigado a correr rapidamente. Foram para o Ceará. Para perto do Padre Cícero de novo. Foram lá para a região do... Pedir proteção lá para o Padre Por meio Cícero. da família. E a nossa família é Arruda, Paulino e dos Santos. Esse conjunto. E Ferreira. Por parte de Ferreira, é esses que vêm da parte do pai de Lampião. Por parte de Arruda, é mesmo lá da região do Ceará. Aí, quando queria se esconder de um determinado crime, mudava o sobrenome para dificultar. De correr para um lado e para outro, só fazendo tudo quanto era. Para dificultar ser encontrado, né? Antigamente o povo era conhecido era pelo sobrenome. Era Zé Ferreira, Virgulino Ferreira, não sei o que, Paulino. Ele era olha, essa família Paulino, ele é uma família grande, só irmãos são 12. Inclusive tem o Zé aqui em São Domingo, o Antônio Arruda, que foi morto aqui no tempo da brigada do Zé Bonfim com os ciganos. Aqui na Imperatriz, né? Aqui na beira do rio Miarim.
É. Ah, pensei que tinha sido aqui na Os Imperatriz. ciganos mataram o finado Luiz, irmão do Zé Bonfim. E esse Bonfim também era parente nosso, não, né? Não, não, não. Eles são, parece que eles são do Piauí, do Bonfim. Não estou bem certo, mas parece que é. Que nos Mas- anos 80 era um povo que era pistoleiro aqui no Maranhão, na Imperatriz, né? Não, hoje porque o macarrão vive lá em São Luís. Mas hoje o macarrão tá preso. Hoje em dia não tem mais tanta pistolagem. É, mas olha, o velho, Bonfim, ele era cego no olho. Alguém disse que foi uma bala, mas não foi. Foi um caco de tijolo. O policial atirou nele, a bala deu no portal da casa, e rompeu a madeira e tirou o caco do tijolo. E o caco do tijolo, quando voou, bateu no olho dele e vazou. Já aqui no Piauí, no Maranhão. Eu conheci eles quase tudo em Lago da Pedra. Eles moravam lá, o velho Bonfim morava no Olho d'Água. Olho d'Água do Bonfim. É, fica entre Vitorino Freire e Paulo Ramos. Eu fui lá só uma vez. Quando eu cheguei em 57, aí teve a primeira eleição do Zé Sarney para governo. Eu votei para ele nesse tempo. Aí tinha o juiz preparador, era o senhor deixa eu ver como era o nome do danado, que estou esquecido. Ele pediu minha identidade, minha carteira de reservista, para levar para lá ele combinar lá o serviço e fazer o meu título. Quem é o cabo eleitoral do Sarney? Cabo eleitoral do Sarney? Era. Ele era o juiz preparador, não. Ele saía pegando o pessoal. E levava e lá fazia os títulos. É, o tipo de cabo eleitoral, né? É. Esse povo que trabalha para eleger o Pois é. candidato. Aí ele levou, garantiu que até o fim do mês me trazia. Ele passou o resto de 97, 98 até no mês de agosto. Nunca trouxe. Toda vez que eu via ele, que eu morava em Lago da Pedra, e a família dele tudo mora lá, que é do Galo, a Joaci. Aí, rapaz, cadê a cartório? Rapaz, está lá no cartório, não sei. E como foi que o senhor conseguiu votar para ele sem o título? É? E como foi que o senhor... Não, o título veio, mas a carteira ficou lá no cartório. Ah, tá. Seus É. documentos que ficaram lá, Aí né? quando foi em julho de 58, eu fui bater em Vitorino Freire. Nunca tinha andado. Aí foi lá que o senhor conheceu a família do Bonfim. Não, a família do Bonfim eu comecei a conhecer logo quando eu cheguei. Eu morava na Umbaca. A Umbaca é onde há dois caminhos. Um que vai para o Jejuí, vai para a beira do rio, Grajaú, atravessa para o outro lado, aí tem o Jussaral do Bonfim. Era lá que ele morava. Tem o Três Olhos d'Água e muitos outros povoados. Aí eu cheguei e fui trabalhar com venda de calçado. E eu friviava isso aí tudinho, no tempo das desobrigas. E os Bonfim eu comecei a conhecer, porque eles trabalham com caminhão, tinha umas lavouras muito grandes, e eles tinham um caminhãozão novo, e ele era quem, o velho mesmo era quem andava na cabina do carro, marrom motorista direto. E os meninos tomavam conta da usina lá. Aí a minha casa ficava mesmo na esquina, onde dobra Poço Danta, tem os Três Olhos d'Água, atravessa e vem pra cá, pra dentro. Aí certo que um dia o velho Bonfim ia passando e o carro bateu assim numa barroca, e mesmo na frente da casa. Não era fundona não, mas ele bateu e quebrou uma mola. Aí ele, naquela bala, sabe o quê? Casa de corno, que ele chamava todo mundo de corno.
casas de corno, os terreiros todos cheios de buraco, que não pode passar nem um caminhão que cai dentro e se quebra. Eu digo, não, os buracos estão aí quietos, os cornos dos caminhões é quem passa e cai dentro do buraco. E com aquilo, com essas pileras, nós se tornamos conhecidos. Foi beber lá água, tem um cafezinho na garrafa, não? Tem. Aí, quando ele trazia o café, tomou. Aí pronto, daquele dia por diante ele não passava lá na Umbaca, que ele não encostasse lá em casa. Quando ia, quando voltava. E eu fiquei conhecendo. O Zé Bonfim já morava para cá. Mas eu conheci o finado Luiz e conheci o mais novo, Eliezer. Nós iremos interromper agora para os próximos capítulos de Histórias que Vivi. Deixe o seu like.